Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois dos gentios, dos gregos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer um texto bíblico que está em Romanos 1, do verso 16 ao 32. Eu quero dar título a essa mensagem hoje: a importância do homem adorar a Deus, a importância do homem dar a glória a Deus, a reconhecer Deus. E esse texto expressa bastante quando o homem não reconhece Deus, quando o homem se volta contra Deus. Esse texto ele é um texto também que ele é bem expressivo, ele fala bem claramente as coisas, as verdades. Paulo escreve essa epístola preso aos romanos. Então, vamos fazer essa leitura, amém? Continuando, versículo 18 vai dizer: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, a ira de Deus é revelada hoje, não é? Contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Nesse texto, nós temos realmente homens realmente relacionados ao sexo masculino. A importância do homem adorar a Deus, de reconhecer a Deus, o pecado que nos corrompe, que nos leva a praticar coisas que desagradam a Deus, ele vem através do homem, através da desobediência de Adão. Mas através da obediência de Cristo, nós temos a libertação do pecado, nós temos novamente comunhão com Deus. Então, no verso 18, não é? Suprime a verdade pela injustiça, suprime a verdade que Deus existe, que a ira de Deus é revelada, né? Esses homens suprimem essa verdade. E tudo que se pode conhecer de Deus é manifesto entre esses homens. Deus se manifesta a todos os homens, verso 19. Verso 20, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Sim, nós vemos Deus na natureza, nós vemos Deus, esse Deus invisível, mas real, nós vemos isso, podemos compreender, não é? Então, tais homens são indesculpáveis, que não reconhecem a Deus, não dá glória a Deus, não reconhece Deus. Verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, tendo conhecido Deus através de seus atributos invisíveis, vendo que Deus existe através de seus atributos, então não renderam graças a Deus, não reconheceram Deus, não deram glória a Deus, não entrou na situação de adorar a Deus. Então, os seus pensamentos, Deus, né? Deus tornou os seus pensamentos fúteis e os seus corações insensatos. Obscureceu-se seu coração insensato deles obscureceu-se. Porque homens, versículo 22, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Verso 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis.
Então trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Esse é o verso 23 de Romanos 1. Verso 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradação do seu corpo entre si. Então aqui Paulo começa já expressando a punição de Deus sobre o homem. No verso 24, diz que Deus os entregou à impureza sexual. Diz que agora os desejos desses homens pecaminosos do seu coração. E esses desejos pecaminosos do seu coração, para que é? Para degradação do seu corpo entre si, entre esses homens, não é? Verso 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Não é? Trocam a verdade de adorar a Deus pela mentira, adoram uma mentira. E serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Verso 26, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Olha como que o pecado do homem contra Deus, de não reconhecer Deus, de não dar glória a Deus, esse pecado, ele vai destruindo tudo. Ele destrói o próprio homem, não é? Com desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo. E agora também ele traz uma consequência sobre as mulheres, não é? Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Verso 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, no verso 28 diz para nós que muitos homens, esses homens que não dão glória a Deus, que não honram a Deus, que é contra as coisas de Deus, então Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, e esses homens agora praticam o que não deviam praticar. Verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Não é? Então Deus entregou esses homens a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O que não devia ser praticado, a maldade, a injustiça, não devia ser praticada a ganância, não devia ser praticada a depravação, não deveria ser praticada a inveja, o homicídio, a rivalidade, a malícia, o engano. Bisbilhoteiros, caluniadores, não honram. Inimigos de Deus, não deveriam praticar isso também, ser inimigo de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Verso 31. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Olha, meus irmãos, quanto hoje nós temos isso. Homens sem amor nenhum pela sua família. Implacáveis. Esse é o verso 31.
Verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse é o verso 32. Então, nessa mensagem de hoje, eu trago essa mensagem para que você, mulher, para que você, homem, reflita na importância que tem o homem em adorar a Deus, a importância que tem o homem a dar glória a Deus, a se submeter à vontade de Deus, a se submeter aos desígnios de Deus, a se submeter ao que agrada a Deus. Então, homens, Deus tem um negócio, e o negócio de Deus é com homens, tanto que o pecado veio ao mundo através de um homem, e o pecado sai do mundo através de um homem. Não quero aqui ser machista, mas é preciso entender que existe o lado do homem, de render glória a Deus e ser obediente a Deus, e existe o lado da mulher. Os dois juntam, adoram e glorificam a Deus, só que cada um tem sua função e cada um tem o seu fundamento dentro de uma família, na sociedade. É muito importante hoje você, mulher, ajudar o seu marido a buscar a Deus, a orar pelo seu marido, pegar e educar o seu filho, levar o seu filho homem para a igreja, para que ele tenha princípios de homem, de Deus, para que nós comecemos uma nova geração, uma geração voltada para Deus. Não porque vai ser uma geração voltada para Deus, que vai ser uma geração que não estude, que não trabalhe, que não tenha as necessidades. Não. Simplesmente para que essa nova sociedade venha honrar e glorificar a Deus com as suas atitudes, que as suas atitudes, o seu agir, o seu falar serão mais respeitosos, serão mais dignos. Teremos uma sociedade melhor, com menos maldade em geral. Amém? Você que me ouve, eu oro a Deus que em Cristo Jesus, através da pessoa do Espírito Santo que hoje está no mundo, que é o nosso Consolador, que Jesus deixou, que o Espírito Santo te dê uma mensagem particular, que ele traga um entendimento ao teu coração sobre esses versos e sobre essas coisas, sobre essas informações que eu te falei. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Tenha um bom dia, uma boa noite. Amém?